Sejam muito bem-vindos ao canal Provérbios para a Vida, e o nosso assunto de hoje é a sabedoria do rei Salomão. Atendendo a muitos pedidos aqui do canal, hoje nosso assunto é o grande rei Salomão. Eu te adianto que se eu fosse trazer mais do mesmo, simplesmente não teria por que eu estar gravando esse vídeo. Então a minha intenção aqui é trazer para vocês algumas coisas que ninguém trouxe. Algumas coisas que vão deixar vocês surpresos, outras polêmicas que até podem gerar algum tipo de controvérsia, e outras as que eu julgo as mais importantes, que eu vou deixar para o final, que são aquelas informações que eu acredito que vão contribuir realmente para o nosso grande objetivo de buscar a sabedoria. Sabedoria essa que tem tudo a ver com esse grande personagem bíblico que é Salomão, e que é o que você vai encontrar nesse canal em cada vídeo que a gente postar aqui, tá bom? Então, material de anotação nas mãos, vamos para o que interessa. Para começar falando de Salomão, a gente primeiro precisa entender o papel que as escrituras atribuem ao seu pai, o grande rei Davi. Davi é um homem que recebe uma promessa de Deus. Essa promessa firma com ele uma aliança, um pacto muito impressionante. Lá no capítulo 7 do segundo livro de Samuel, está registrado que Deus diz para Davi o seguinte, olha: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Depois ele diz assim: a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Uma promessa forte, né? Davi foi um grande guerreiro e liderou o povo de Israel em muitas lutas militares. Como Deus estava com ele, ele acabou conquistando muitos territórios e estabeleceu um reino muito forte e muito próspero. Nesse ponto da história bíblica, a gente precisa ter em mente que Deus está estabelecendo um reino simbólico, um tipo daquilo que viria a ser o seu reinado final e perfeito. Então Deus firma um pacto com Davi, uma aliança de vida e amor que não seria desfeito. Muito importante você compreender bem essa aliança, porque ela ajuda a gente a entender que Deus estava querendo construir um reino de absoluta prosperidade, mas um reino que tivesse uma função didática, que fosse um símbolo de uma terra em que todo o povo viveria bem e de acordo com a vontade de Deus. Para estabelecer esse contexto que nos planos de Deus era um contexto temporário, ele dá fama, ele dá vitórias, ele dá terra, ele dá a cidade santa, ele faz tudo isso porque tem uma revelação didática para cumprir. Agora, nota isso porque isso é muito importante e você não vai ouvir isso na maioria das pregações por aí. Gente, isso não tem absolutamente nada a ver em revelar que o povo de Deus vai ser rico como Davi ou rico como Salomão. Isso é motivação barata, isso é discurso de pastor ganancioso pregando para coração cobiçoso. Não cai nessa, não. Você já ouviu alguma pregação dizendo que você vai ser famoso, vai ser rico como o rei Davi ou rico como o rei Salomão, porque você é filho do rei, que é o dono do ouro e da prata? Você já ouviu isso? Então escreve aqui embaixo nos comentários se você já ouviu uma pregação aqui para contar pra gente. Mas enfim, Davi foi um mediador entre Deus e o povo, mas ele falhou em ser o mediador perfeito, né? Como um grande rei, ele também se viu em pecado, em necessidade de um outro rei que pudesse ser seu salvador. Davi precisava de um redentor, tanto quanto eu, tanto quanto você. Mas Davi estabeleceu um tempo de paz em Jerusalém, então ele descansou e ele conseguiu fazer com que seus inimigos parassem de ameaçar ele. Mas Davi permanecia inquieto, porque ele sabia que o reino não era dele, mas ele era só uma espécie de vice-rei. Ele sabia que por amor e misericórdia, Deus tinha colocado ele naquela posição e era o Senhor Deus, o verdadeiro rei daquele lugar. Então Davi se mostra muito inquieto porque ele tinha gastado muito para construir o seu palácio, mas o Senhor Deus ainda habitava num tabernáculo. Então Davi planeja construir um templo para o Senhor, mas o Senhor rejeita essa ideia. Na verdade, ele até se agrada da intenção de Davi, mas informa a ele que quem decide isso é o próprio Deus. E se Davi sujou as mãos de sangue naquelas inúmeras batalhas que foram necessárias naquela ocasião para estabelecer o reino, mas a tarefa de construir o templo estaria então com o seu descendente. Davi, o poderoso rei, mas mediador imperfeito, ele tem um relacionamento adúltero com a mulher chamada Batseba, e dela vem um filho que morre ainda bebê. O casal ganha um outro filho e os pais dão o nome de Shlomo. Lá em 1 Crônicas 22:9, o texto nos diz que
o nome Salomão é derivado de Shalom, traduzido como paz. Então assim ele seria um filho que traria paz ao reino. Salomão foi o terceiro rei da monarquia israelita, depois de Saul e Davi. O reinado dele começou aproximadamente em 960 a.C. Só que outro filho de Davi também requeria o seu direito ao trono, e isso gerou muita confusão. Ele até foi morto por isso no final das contas. Salomão, o rei da paz, não teve um início muito pacífico no seu reinado não. Mas depois dessas primeiras confusões, aí sim, teve muita paz, muita prosperidade também. Van Groningen dizia que esse reinado de Salomão, extenso como foi, simbolizou e tipificou o reinado do filho maior de Davi, o verdadeiro príncipe da paz, Jesus Cristo, o ressurreto, o exaltado, que até hoje está sentado à mão direita do Pai. Deus deu para Salomão uma capacidade administrativa muito fora do comum. O reino dele se estendeu e o comércio exterior fez com que o reino de Israel fosse o mais próspero do mundo. Salomão tinha um extenso e bem equipado exército, tinha uma fama invejável até pelos mais poderosos reis, mas o que trazia uma fama internacional para Salomão era a sua sabedoria. Você pode até ver um outro vídeo aqui no canal que eu explico bastante sobre o tipo de sabedoria que Salomão pediu para Deus. Está aqui no card aqui em cima, é só você clicar e você vai ver esse vídeo no qual eu explico isso bem direitinho. Mas em resumo, Salomão pediu um coração que fosse capaz de ouvir a vontade de Deus. E assim Deus ele se agradou muito disso. Salomão queria governar o seu povo com um coração que pudesse discernir, julgar, tomar as decisões segundo a vontade de Deus. E um pedido desse agradou a Deus e Salomão recebeu isso e muito mais. Salomão não recebeu sabedoria pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio estudo, mas ele recebeu isso como um dom, como um presente de Deus, apesar de levar ele a estudar também. Mas mais tarde ele reconhece isso, está lá em Provérbios 2,6, olha. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. A sabedoria de Salomão ela é registrada no texto bíblico nos próprios escritos dele, nos seus aforismos, que a gente chama de provérbios. Quanto à capacidade administrativa dele, a gente também vê a sabedoria, também pela perfeição logística da arquitetura, da construção do templo, e também um fato marcante que ilustra a capacidade de julgamento de Salomão é o relato da briga entre duas mães. Vocês lembram disso? Duas mães tinham um bebê, cada uma delas, um deles morre e a mãe do filho morto troca os bebês, de modo que as duas começam a brigar entre si, dizendo que é a mãe do filho vivo, E então, quando vai julgar o caso, Salomão insinua a intenção de dividir a criança ao meio com uma espada e dar cada metade para cada uma delas. Só uma não aceita, então fica flagrante que essa é a verdadeira mãe da criança, já que a verdadeira mãe jamais permitiria que seu filho fosse repartido ao meio. E esse tipo de sabedoria é uma coisa que o mundo daquela época admirava bastante. Então a fama de Salomão correu por toda Jerusalém, por todo Israel e por todo o mundo da época. Até a literatura clássica daquela época era já muito bem desenvolvida, os relatos arqueológicos testificam isso, inclusive nesse campo que a gente pode ter acesso à sabedoria de Salomão, já que Eclesiastes e Provérbios, por exemplo, eles têm a autoria atribuída a ele. Muitos questionam as evidências e a originalidade dessa autoria. Eu mesmo fiz um trabalho de mestrado em Eclesiastes, no qual eu abordo a possibilidade de realmente Salomão ter sido o autor do texto ou não. Eu concluo que sim, mas eu deixo essa discussão aí de lado para a gente continuar o nosso assunto. Salomão dialogava com a literatura internacional, com muito destaque para a literatura egípcia. Tem um monte de provérbios que mostram isso para a gente. O destaque está lá no capítulo 22 do livro de Provérbios, que possui diversos aforismos de um sábio egípcio chamado Amenemope. Mas em que pese o uso dessas sentenças de outro autor, o texto de Salomão ele coloca toda a literatura do Oriente Antigo num nível inferior e deixa a sabedoria bíblica num patamar mais elevado. Como é que eles fizeram isso? Confrontando os textos estrangeiros com uma coisa que eles não consideravam, que era o quê? O temor do Senhor. Como resultado lógico, qualquer sentença de sabedoria sem o temor do Senhor virava uma loucura. Deixa eu te dar um exemplo. Eu vou mostrar aqui para vocês uma sentença de sabedoria humana. Olha só. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche
e a peça termine sem aplausos. Meu exemplo é do Charlie Chaplin porque a sabedoria dele não escolheu apenas os doutores, os letrados, né? Ele não teve um público seleto de intelectuais. Ele encantou do mais sábio até o mais simples, né? O Charlie Chaplin ele foi e é aplaudido por gerações e gerações, seja de pobre, seja de rico. E o que Salomão faria com essa sentença de sabedoria diante dele? Numa situação hipotética, né, eu arriscaria que ele reescreveria essa sentença assim, olha: a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. E sem o temor do Senhor, é assim que a sua peça terminará. Deu para entender o que eu fiz nessa minha hipótese de sabedoria de Salomão sendo aplicada aos dias de hoje? Ele queria demonstrar que aquilo que a humanidade sempre aplaudia como a sabedoria, na verdade, não passava de uma tolice. O caráter ímpar dele, de colocar tudo subordinado ao temor do Senhor, elevou a sentença bíblica a um novo patamar. O que Salomão fazia era confirmar algumas sentenças, né, conforme já conhecidas no mundo antigo, mas colocar elas no seu devido lugar, diante do Deus de Israel, de joelhos ao Deus de Israel. Ele queria demonstrar que não tem como uma pessoa ser verdadeiramente sábia sem temer a Deus. Bem, na verdade, Salomão não apenas foi bom na administração do seu reino, mas por colocar a sabedoria internacional aos pés do Deus de Israel, aí nisso ele foi melhor ainda. Mas, como nem tudo são flores, temos muitos dissabores, né? Salomão, assim como seu pai Davi, não foi aquele ao qual os israelitas esperavam que fosse. Eles foram mediadores a seu tempo, mas o texto bíblico mostra pra gente que eles falharam nessa missão. E no caso de Salomão, o fim dele foi triste. E se você sempre quis saber se Salomão foi para o céu ou não, então você precisa ver o nosso próximo vídeo que vai ficar bem nessa playlist aqui. E não deixe de ativar o sininho das notificações para ser avisado quando esse e outros vídeos sobre esse assunto forem postados aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, eu te encontro no próximo vídeo. Vamos lá?